conseguir um profissional para trazer essa expertise para a galera. Eu só fui ter acesso realmente quando fui fazer um curso, que normalmente não é um curso de valor baixo, né? A não ser um curso que vai aparecer aí no precinho para quem mora no Paraná. E depois, se Deus quiser, vai ser para os outros estados aí. E você topou super de boa, falou, não só, eu explico para a galera, eu vou. Na hora que eu falei, assim, super veio de coração, tem um coração gigante esse cara. E eu vou deixar essa galera nas suas mãos. Sei que vocês vão sair daqui com aquele pontinho da expertise que eu sempre falo para vocês. O diferencial no currículo de vocês hoje vai ser o Lacerda que vai estar trazendo. Então, absorvam, suguem esse cara, que ele tem muito para ensinar para vocês. A sala é toda tua, os alunos são todos teus. Bora que eu vou aprender também. Estou aqui de aluna. Bora lá, porque na verdade, quando você me pediu para fazer essa apresentação, né, a gente estava conversando nos últimos dias e eu compus uma coisa um pouco mais elaborada. Eu já tinha uma apresentação do curso que a gente deu lá no Empate Forense, que você estava presente, né, mas aí eu elaborei essa apresentação só para live. Só me confirma se vocês estão vendo aí, pessoal. Tá aparecendo, né? Legal. Tá. Então vamos lá. A Ágil, vou comentar um pouco para vocês, é uma empresa nova, gente, né? A Ágil tem no máximo 2 anos de vida aí, né? Ela surgiu de uma dor minha, assim. Um belo dia, 2 anos e meio atrás, eu comprei um Mercedes Classe A. No 5º dia, o carro começou a pipocar, me dar problema, e eu falei, eu vou ferrar com a vida desse lojista. Daí eu comprei o scanner para monitorar o processo de reparo. Eu queria devolver o carro, tal. Então eu fiquei super em cima dele, né? O carro ficou 3 meses parado. Enfim, acabou que essa foi a minha história da Ágil e da perícia entrar na minha vida, né? Porque daí eu vi ali uma dor e falei, poxa, mas não tem ninguém trabalhando com isso desse jeito, assim, né? Só diagnóstico, tal. E eu tava vendo muito programa da Discovery Turbo, esses programas de carrão dos Estados Unidos, na época eu falei, cara, eu comecei a me inspirar pelos modelos de profissionais deles, assim, eu falei, eu vou fazer isso. E comecei a fazer. Numa das oficinas que era aqui do bairro, que eu cheguei, falou, vocês não me dão um estágio aí, que eu tô com um equipamento, né? Eu conheci um cara lá, que foi ele que acabou indo fazer o curso de perícia. Ele conheceu o Perito Marco, depois eu conheci o Perito Marco, fui trabalhar na combate à adulteração de veículos. Nos últimos 6 meses eu dei curso com eles, né? E hoje em dia eu já faço aqui as minhas perícias como assistente técnico. Eu sou contratado geralmente pela parte já para fundamentar, né, uma queixa, a composição ali de uma peça processual para a pessoa poder garantir seus direitos, a reparação, às vezes, de um dano, né, de um vício oculto, dela ter comprado um veículo que, de diferentes formas, pode ser adulterado e traz um prejuízo para a pessoa, tá? Então, foi assim que a Ágil nasceu. Então, eu agradeço para você, só essa oportunidade de estar aqui. A gente montou essa apresentação exclusivamente para vocês. Quem sabe ela vire até um curso mais elaborado depois, tá? Justamente da perícia de adulteração de odômetro e eletrônica veicular embarcada, porque nos últimos 2 dias eu peguei todos os relatórios do meu scanner, mais de 400 relatórios, e eu olhei um a um para tentar pegar padrões, porque eu tinha um padrão de referência de um veículo, pasmem vocês, um S10 da Polícia Rodoviária Federal, que eu atendi aqui numa oficina, e ele acusava um defeito no tensor do cinto de segurança. Daí eu falava, ó, é tensor do cinto mecânico. E ele, puta, mas não pode, a gente arrumou. Eu falei, mas abre ali, vamos ver. Abrimos, ele tinha um diodo, que é um componente elétrico, que eles usam, né, na elétrica e eletrônica para burlar as mensagens de erro do carro e dizer, por exemplo, que um cinto que estourou está funcionando, sem fazer o reparo no cinto. Então, isso é uma adulteração. É quando você burla o sistema de segurança, por exemplo, do carro, que é para alertar que você tem um componente primordial para a proteção da vida não funcionando, né? E deixa como se ele estivesse funcionando. É esse o tipo de fenômeno que a gente está combatendo quando a gente fala de perícia de adulteração de odômetro e eletrônica veicular embarcada. Porque se eu for lá e trocar o tensor do cinto e colocar o novo, que vai estar funcionando bem, eu fiz um reparo. Daí não é uma adulteração, tá, pessoal?
Então, só para comentar por cima, eu sou psicólogo pela PUC, sou analista comportamental pelo ISC Sul, sou fundador da Ágil, Perícias Automotivas e Diagnóstico, e sou perito em psicologia forense também. Eu sou também um dos fundadores da Force F, que é a Força Oficial de Repressão a Carros Falsificados, e eu e mais 2 peritos aí que trabalhávamos com o combate à adulteração de veículos, e sou afiliado à Infocrim, ao Empate Forense, ao Conselho DPCrim e ao DPTEC, tá? Aí, para quem quiser me seguir, pessoal, a gente sempre tenta compartilhar novidades, dicas de scanner, e agora a gente quer, inclusive, trabalhar no curso online que a gente vai lançar aí nos próximos meses, ano, e então a nossa ideia já é dividir mais conteúdo, mostrar que a gente tem um conhecimento, porque, né, por mais que a gente divida, sempre vai surgir novidade, atualização, então eu não tenho medo de dividir meu conhecimento, tá? Ágil Diagnóstico também no YouTube, quem quiser seguir, batemos 11 mil seguidores aí, 11 mil inscritos no nosso canal essa semana, tá, pessoal? Então siga a gente aí para continuar recebendo essas atualizações e a gente continuar conectado, tá? Então, a Force F vai ter agora um curso, como a Sol falou, dia 28 e 29 de novembro, 25 e 26 de novembro, perdão, aqui em Curitiba, Paraná, tá? Às 9 às 16 horas. Eu tenho uma oferta especial aqui, já vou apresentar depois para vocês no final do curso, tá? Aqui da live, eu vou apresentar essa oferta para vocês. E vamos seguir lá, então. Quais são os campos de atuação para quem quer trabalhar, né, com perícia, com tanto vistoria, né, checagem de quilometragem, scanner e tal? Acho que tem uma área para você aprender isso daí que é útil para compra e venda de veículos, as vistorias veiculares. Quem é despachante faz esse curso com a gente, correspondente de leilão, forças policiais, a gente dá muito treinamento também, inclusive esse próximo treinamento nosso vai ser num batalhão de polícia, se não me engano, com carros apreendidos, carros reais, adulterados de fato, e a gente leva os nossos carros para mexer neles também, né, não é teoria só, então tem a parte teórica, tem os e-books, tem livro, tem apostila, mas a gente mete a mão na massa, tá? Então, mecânicos, proprietários, né, de veículos que querem ir além, às vezes trabalhar com compra e venda, seguradoras, auditorias e perícias judiciais, assistência técnica, que podem se privilegiar dessa parte da adulteração de odômetro, né? Porque sem o adulterador a gente não tem trabalho, né? Então, não que a gente queira que aconteça, mas acontece e só aumenta a nossa oportunidade de trabalho quando acontece, tá? Então, aqui, para construir essa carreira de perito, é uma coisa que eu queria começar aqui, porque eu vi que tem gente já que falou, pô, eu sou pedreiro, tal, eu trabalho com outra coisa, mas eu fiz mecânica. Então, assim, a primeira coisa é, às vezes, obter formação e educação necessária na área, né? Graduação, pós-graduação, cursos técnicos, ou um serviço voluntário. Vocês vejam, eu era psicólogo, eu fui na mecânica aqui do lado e falei, vocês não me dão um estágio? E foi um serviço voluntário, eu não ganhava nada, eu fiquei 1 ano e pouco indo lá, mexendo com carro, sem ganhar nada, para aprender, porque tinha um cara bom, e eu queria um mentor, na verdade, né? Então, às vezes, o serviço voluntário, se tiver um mentor ali, ou mesmo para treinar, é muito bom. Especialização, então, também, se segmentar na atuação dentro da sua área, né? Não tem curso de scanner, tá, pessoal? Eu aprendi muita coisa que eu aprendi usando, aprendi com gente no YouTube que mexe lá na Indonésia, na China, nos Estados Unidos e compartilha seu conhecimento em fóruns de pesquisa, né? Tem um aprendizado jurídico para a carreira de perito, que é estudar o sistema, os processos, as perícias, né? Como é que funciona, como é que se fundamenta um laudo, o que precisa ter, as leis que regem. Inclusive, na apostila de apoio do curso que eu dou, a gente traz essa parte desse arcabouço, assim, para preparar as pessoas para não chegarem achando que é uma ilusão, que você vai chegar. Hoje eu sou perito, amanhã eu estou ganhando 2.000, 3.000 reais, que nem vendem o perito grafotécnico aí que tem na internet, né? E porque sim, pode sim você ser nomeado, ter ganhos, mas eu, pelo menos, até agora eu nem entrei na tentativa de me inscrever para nomeações, porque a parte particular mesmo, eu não estou nem dando conta com o particular, então eu prefiro nem arriscar tentar ter nomeações no momento que eu não vou dar conta. Redes de contato, né, pessoal? Eu estou aqui por causa de uma rede de contato, do Empate, da Sol.
Ali o Perícia em Foco é uma grande rede de contato, vocês podem incluir os advogados, juízes, qualquer perito, profissionais relacionados ou não até às áreas de atuação de vocês, né? Não necessariamente você precisa ser alguém da mecânica para trabalhar com isso, né? Mas você vai precisar entender de carro em algum momento, né? Vai ter que ter certos conhecimentos ali se você quiser dar esse passo, tá? Então, credibilidade também nisso daí, com uma reputação, com projetos, artigos, cursos, lives, consultorias voluntárias, vídeo, mídia social, tudo isso serve para a gente gerar autoridade, tá, pessoal? E mostrar que a gente sabe, porque não adianta só saber, a gente tem que mostrar que a gente sabe hoje em dia. Tem que dar esse valor para as pessoas. Muita gente que hoje em dia cria conteúdo e até monetiza com isso, dá de graça para o pessoal, tudo que sabe, né? E é assim que funciona a internet hoje em dia. Associações profissionais também, então o Conselho DPTEC, o PECRIM, o Empate, são todas associações profissionais relacionadas à área de perícia, tá, pessoal? Aí tem, por exemplo, o Empate tem lá o banco de peritos deles, né? Então, diferentes associações têm cadastros e tem o cadastro daí que vocês podem fazer no Tribunal de Justiças aí das regiões e comarcas de vocês. Fazer colaboração com advogados, né? Isso não vai ser da noite para o dia, vocês vão ter que criar ali um certo know-how, pelo menos vocês podem começar com checagens, né, de quilometragem, só para mostrar que é ou não é, até aprender, né? Então eu acho que tudo tem sempre um baby step, um passo de cada vez, assim, para você chegar naquele grande passo depois, tá? E habilidades de comunicação e compreensão do processo legal. Então, a gente também tenta fundamentar, trazer legislações, as normas brasileiras de regulação, que o engenheiro usa, né, para conhecer também, se você às vezes for enfrentar uma perícia a nível de um assistente que está assistindo outra parte e é um engenheiro, você não sendo engenheiro, a gente responde inclusive uma dúvida. O meu lado é invalidado se eu não for engenheiro? Não, não é, porque quem diz respeito se o laudo é invalidado ou não é o juiz. Agora, se você não tiver conhecimento e estiver defendendo uma tese que seja irreal e na qual você não saiba argumentar, documentar, pautar as evidências, sim, vai ser derrubado seu laudo e você vai perder credibilidade, né? Vai demonstrar que não tem compreensão, às vezes, da área dos veículos, da área de perícia, tá? Então, é bem importante esse estudo, gente. A evidência é o centro do estudo e não são as evidências, tá, do Chitãozinho Chororó, pessoal. Até coloquei aqui, X, evidência, não é a música. Evidência é um termo amplo que engloba qualquer informação ou elemento que vai ser apresentado num caso legal. Seja ele físico, testemunhal, documental, depoimento de testemunha, outros registros documentais, como áudio, vídeo, registro de memória de dispositivo eletrônico, né? O celular, que hoje em dia é alvo de perícias, assim, né? O que a gente está fazendo é muito similar a isso. Similar ao que o perito do celular faz lá, ligando ele no computador e pegando as informações dele para falar, ó, tem esse conteúdo aqui, aconteceu isso com esse dispositivo, ele está registrado assim, assado, né? Mas como os registros nos veículos são diferentes, nas diferentes etapas de desenvolvimento da indústria automotiva, então a gente existe em diferentes níveis de registro, né? Carros mais antiguinhos, ali 2000, só BMW e Mercedes, que a gente tem um nível rico de registro de vestígio, tá? O vestígio, que é uma evidência física ou material, é encontrado em uma cena, numa vítima, num suspeito, em qualquer situação, ele é relevante para essa investigação que a gente faz. E isso pode incluir todas as pistas tangíveis que podem ajudar a determinar o que acontece em um evento, quem esteve envolvido, como ocorreu. Eu coloquei ali algumas lascas de pedra, né, que são vestígios arqueológicos, tá? Que os arqueólogos usam para falar do desenvolvimento do ser humano como uma espécie, tá? Então essa é uma ciência, de certa forma, uma perícia arqueológica forense que os arqueológicos fazem de vestígios que civilizações antigas humanas deixaram, né? Só para ilustrar para vocês já com um exemplo bem conhecido. Nos carros modernos, pessoal, nós temos muitas centrais eletrônicas. O carro é praticamente um computador, um acúmulo de computadores montados num computador central montado num carro, hoje em dia, né? Quando a gente fala do odômetro, para quem não conhece, o odômetro é o painel ali, que era aquele painel antigamente que o númerozinho mudava, né, no próprio painel ali, que o pessoal só girava o número para adulterar. Hoje em dia é um painel digital.
Esse painel é ligado a uma central eletrônica que guarda informações, que tem um chip, né, que tem uma placa. Então, toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia em computação está acoplada num veículo, tá? Eu fiz essa imagem bem bonita aqui para mostrar para vocês, para ilustrar um painel de um veículo, né, com um odômetro ali, os mecanismos de medição, que é geralmente o que você tem, né? Você tem a medição da gasolina, a medição da velocidade e a medição da quilometragem, tá? Então, a gente faz a aferição de muitas informações do veículo, pessoal, pelo protocolo ODB. Primeiro eu vou falar do ODB1, que foi o primeiro protocolo de scanner que foi inventado, que surgiu nos Estados Unidos. Os fabricantes, então, estavam sendo encorajados a projetar sistemas confiáveis para controle de emissões, para o veículo permanecer mais eficaz durante a vida útil dele, né? Sem muitas emissões poluentes. A esperança era forçar um teste anual de emissões na Califórnia a partir de 88 e negar registro de veículos que não passassem. E os motoristas tenderiam a ter que comprar veículos que passariam de maneira mais fácil no teste, né? E seriam mais confiáveis esses veículos. Pois bem, isso tudo evoluiu para o protocolo ODB2 e hoje não só o sistema de emissões, tá, do sistema de injeção eletrônica, mas todos os sistemas eletrônicos do carro são diagnosticáveis pelo protocolo OBD. Significa On-Board Diagnostics, diagnósticos a bordo, né? Como é que isso acontece, gente? O diagnóstico a bordo, ele funciona por essa central de ligação do carro, que é como se fosse uma internet interna do carro, né? Como se fosse aquela internet de empresa que tem, às vezes, eles chamam intranet, assim, né? Que é uma internet que funciona só ali na empresa e todos os computadores estão conectados entre si, né? Então, todos os computadores do veículo estão conectados entre si, de alguma forma. E é isso que a gente chama de rede CAN, tá, pessoal? A rede CAN é esse pulso de circulação de informações do módulo da direção, que vai para o módulo da carroceria, e daí passa processos a dados em série e chega na tomada OBD, que é a que a gente usa para fazer o diagnóstico, para fazer a perícia e para descobrir esses dados com o scanner veicular, que é a ferramenta que a gente usa, né, para descobrir toda essa sorte de informações que eu estou falando para vocês, tá? Então aqui embaixo a gente tem a ilustração dessa tomada OBD que a gente chama, né? Que todo veículo tem, fica em diferentes lugares. No Renault fica no porta-luva, no Citroën fica às vezes embaixo ali daquele cinzeiro, em outros carros fica ali embaixo do painel do motorista, tá? Então a rede CAN, ela faz tanto a ida quanto a volta da informação, né? Nos dois sentidos. Eu coloquei aqui esse quadro, né, essa imagem bonita para ilustrar a informação, porque a informação são dados, são bits, ela é uma combinação de códigos que passam, né, de um aparelho para outro, de uma interface para outra, no caso a interface do veículo para a interface do scanner, tá? Essa é a tomada OBD. Nesse carro aqui, no caso, eu acho que é um carro importado, não sei qual que é, não vou falar marcas aqui, mas ela fica bem embaixo ali do painel, né? Então aqui vamos mostrar o vídeo de um diagnóstico para vocês, tá, pessoal? Eu vou abrir aqui agora para vocês. Vai abrir do meu. No antiga é ali embaixo do painel. A gente liga o plug, começa a selecionar a marca.
Aí a gente vai fazendo ali o diagnóstico, selecionando, né, pessoal? E achou anomalias ali no motor, tá? Eu clico ali daí para ver o que que é. Daí vou mostrar para vocês os códigos de erro que ele mostra, tá? Os códigos de erro são vitais, a gente vai falar mais disso, né, depois de eu mostrar aqui para vocês o processo do scanner. Esse código é uma falha de cilindro, né, como mostra ali. E aí tem que abrir, geralmente, às vezes, né, no caso do reparo, falha de cilindro, né? Aí temos o mecânico fazendo o teste no veículo, depois a gente faz um reset e passa novamente para tentar pegar outras informações de outros sistemas também do veículo, porque às vezes existem informações guardadas que foram de reparos anteriores que não foram concluídos a limpeza na memória do veículo, né? Daí eu apago os códigos, ligo o carro para ver, então tem que apagar a luz se deu certo. Olha lá, apagou a luz. Maravilha. Então, isso foi depois do reparo, né? Vamos voltar lá aqui para a live, eu acho, para vocês. Essa KM adulterada, na verdade, esse é o vídeo da KM adulterada, né? Esse aluno aqui do curso pegou 236 mil, alguma coisa assim, 238 mil, marcava 159 mil no scanner, né? Então, a gente tem sempre possibilidades de fazer essa checagem numa aba simples, muito fácil de fazer, que é a minha ideia de ensinar para vocês. Mas primeiro eu vou falar dos códigos de erro, que são padrões de códigos de defeitos que o scanner utiliza para fazer a investigação das avarias, dos defeitos e alterações de originalidade ou as adulterações. Tá? Então aqui fica um exemplo de um código que é o P0302. Ele mostra, né, que o P, por exemplo, ele diz respeito à parte do veículo que está o problema. P é de powertrain, que é o trem de força do carro, né? Então ele está querendo dizer que é no motor, quando ele está dizendo powertrain, tá? Aí ele estandariza também aqui, por exemplo, se é um código do fabricante ou se é um código geral, porque tem códigos específicos do fabricante, que seria começando com o 1, né? Mas se for um código que começa com a letra seguido do zero, é um código, né, daí universal. Daí o sistema que é afetado, depois e o código específico. Então, só para dizer meio por cima para vocês, para a gente já entrar aqui na questão da rede CAN do Fiesta 2013, que foi um dos casos de perícia. Então, eu vou trazer isso num estudo de caso para vocês, tá? Para ficar mais claro. Se alguém tiver alguma dúvida, se eu estiver indo muito rápido, abre o microfone e fala, Lacerda, peraí, explica melhor isso. Não entendi esse ponto, tá, pessoal? Eu quero que vocês saiam daqui entendendo isso. Então, em cima à esquerda, você tem a tomada diagnóstica. É nela que você enfia o plugzinho, ou às vezes um cabo, né, se o teu scanner tiver cabo, e conecta no teu scanner. Essa tomada é quem capta os dados das centrais eletrônicas do veículo, tá? Então, no caso do Fiesta, pessoal, vocês têm poucas centrais esse Fiesta 2013. Você tem o painel de instrumentos lá embaixo, guarda o odômetro, guarda o valor da quilometragem, quanto de gasolina tem no carro, né? Tem a unidade do comando do motor, que gerencia ali quanto de gasolina é injetado, quanto ar que entra, quanto ar que sai, a mistura está muito rica, está muito pobre. Tem a unidade de freio do ABS, que gerencia o pensamento, né, do freio ali, o tambor, toda a questão, às vezes, controle de tração, se for um carro mais elaborado, né? A unidade do airbag, que faz o gerenciamento ali da explosão dos tensores, no caso de uma colisão, os sensores do airbag, né? E a unidade de carroceria, que gerencia porta, travamento central, imobilização, né? Código de acesso da chave, e vidro, tudo isso, tá? Iluminação. Então, esse é o esquema de engenharia, mais ou menos, de um Ford Fiesta 2013, olhando ele em como ele é montado eletronicamente, tá, pessoal? Quando a gente passa o scanner, e essa é a tela do scanner que eu passei nesse caso do Fiesta, ele apareceu para mim já
2 falhas no ABS, 3 falhas ali na interface de comandos do ECA, e uma ausência de mensagem de erros, né, que seria uma ausência de comunicação, é aquele sinal ali que aparece, do PCM, que é o módulo de controle do motor, ou o módulo da injeção eletrônica, tá? Aqui já é um relatório do veículo que é salvo pelo equipamento, o scanner, onde ele mostra que no ABS existe uma comunicação cortada com o ECM e com o PCM, que é o tal do comando do módulo de comando do motor. Quando a gente olha esse dado, pessoal, já é um primeiro sinal de que nesse carro tinha adulteração. E porque assim, quem vê, se a gente voltar aqui nesse primeiro diagrama, a gente vê que o painel de instrumentos ele é conectado à unidade de comando do motor e à unidade de freio ABS, tá? Pela linha CAN ali. Então eles têm essa conectividade numa linha, inclusive que flui do painel de instrumentos para a unidade de comando do motor, tá? Então supõe-se que na verdade nesse veículo, conhecendo da engenharia dele, ele tem o ABS, então ele tem sensores de roda. Os sensores de roda são sensores de velocidade e que também medem o deslocamento do veículo, tá? Eles medem quanto o veículo girou a roda, tá? Através dessa medição de quanto ele girou a roda, ele grava na unidade de freio do ABS um valor. Grava lá um valor de quilometragem de quanto que aquele veículo rodou. E grava na unidade de comando do motor quantos quilômetros aquele motor também percorreu. E grava na unidade do painel também quantos quilômetros aquele carro percorreu e mostra, né, para o condutor, para o proprietário. Mas o programa que faz a adulteração, que a gente vai mostrar aí depois, ele não faz em todas as centrais, tá, pessoal? Ele pode fazer, às vezes, ali em um dos módulos, mas ele não consegue alterar, por exemplo, do ABS. Ele grava no painel, consegue gravar no painel, mas não consegue gravar no ABS, tá? Então, esse veículo, ele mostrava no painel 23.100 e alguma coisa quilômetros. Com essas informações aqui, que ele tinha essa comunicação perdida do módulo do motor com o ABS, eu suspeitei, tá? Então, antes de eu seguir no caso, eu vou falar para vocês do fluxo de informações ao vivo e de ajuste, que é uma outra maneira da gente usar o scanner. O scanner ele não pega só os defeitos do veículo, né? Ele existe uma outra aba inteligente de informações, que são os dados ao vivo, ou dados com o veículo em funcionamento, né? Esses dados ao vivo, eles permitem você ter acesso, por exemplo, a vários padrões de ajuste do motor, das janelas, de todo o painel, de todas as partes do veículo funcionando, né? E é bem rico para quem sabe ler e entender. Então, um único dispositivo, no caso, hoje em dia um scanner, ele pode acessar praticamente qualquer veículo. Comprando o scanner certo, você com um scanner de 2, 3 mil reais acessa todos os carros, tá? Então, aqui mostrando para vocês o live data, né? As informações ao vivo do Fiesta, diziam para mim na parte ali do painel que ele contava os quilômetros, 23.693 quilômetros rodados, tá? A distância total também ali, que era outra variável para a gente fazer uma contraprova da quilometragem, 23.678. Batia, legal, conferia, mas eu ainda estava suspeitando desse carro. Entrei numa outra aba, que é o odômetro, aba do modo do professor, que eles chamam, né? E no modo do professor, ele comparou ali o valor do PCM, tá? Que é o do computador da injeção, com o do conta quilômetros do painel. 23.693 nos dois. Porém, gente, quando eu cheguei na parte dos dados ao vivo do ABS e puxei para baixo, na área do sensor de velocidade de roda traseira, eu encontrei marcando esse valor à direita de 160.934 quilômetros. Só que ele estava marcando esse dado na aba que seria, digamos, o limite da velocidade do veículo, para ser, né? Mas a gente sabe que o veículo não pode chegar a 160.934 quilômetros, tá? Então, o que aconteceu nesse carro? Quando o proprietário fez, a pessoa fez a adulteração ali no painel de instrumentos e no módulo de injeção, ele conseguiu gravar, mas no ABS não. Então ele desconectou na linha CAN o ABS do módulo
de computador de injeção, na expectativa que ele não desse essa informação, que ele ocultasse a informação verdadeira da quilometragem. Mas o carro tem isso como um mecanismo de defesa para adulteração e gravou na parte do limite da velocidade um valor absurdo de velocidade, né, nas 4 sensores de roda. Então, junto à informação de que estava cortada a comunicação do ABS com o módulo do motor e essa informação divergente na velocidade do sensor de roda, dos 4, nos dados ao vivo, a gente passou que esse carro tinha vestígios de adulteração e o proprietário não conseguiu vender ele, né, com o valor acima de mercado que ele estava pedindo, porque era um Fiesta 2013, supostamente com 23, 24 mil quilômetros rodados, né, gente? Então é para isso que esse tipo de perícia serve. Aí você se pergunta, quem vai contratar você? Um lojista facilmente contrata você, porque às vezes ele quer fechar aquela venda. Para ele pagar 500, R$ 1.000, que seja, às vezes, num carro de R$ 200.000, que diferença faz para ele? R$ 1.000 é 0,5% do que ele vai ganhar naquele carro, tá, pessoal? Então, para vocês abrirem o olho aí, aqui de volta a Redicando Fiesta, né, com toda a conectividade painel, unidade de comando do motor, freio ABS, unidade de comando da carroceria, e para vocês visualizarem aí essa conectividade que eu estava dizendo para vocês. Então, tudo isso é ligado a essa tomada diagnóstica e transmite essas informações por scanner, tá? A adulteração da quilometragem, ela pode acontecer também na EPROM, pessoal, que é esse chip que vai na placa da central eletrônica do veículo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser abrir o microfone aí, pode abrir e perguntar, tá, pessoal? Senão eu vou seguindo. Tô ouvindo. Eu levantei a mão ali, mas acho que você não viu, Joyce. Tudo bem, Joyce? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Eu queria saber desse aparelho que passa para fazer a leitura. Uhum. Você falou até um valor de 2, 3 mil. Isso Sim. é uma marca específica ou não conta isso? Tipo Sim, assim, se eu for conta, comprar tem que conta, ser de conta. uma marca específica ou não? Tem, e não só de uma marca específica, mas tem que ser um tipo de aparelho específico, porque hoje em dia tem muita diversidade. Às vezes você vai gastar um dinheiro além do que você tem, e você vai comprar um aparelho que tem algumas funções boas, mas são boas para reparadores, mas não são boas para peritos, vistoriadores, né? Então, inclusive no final da live a gente dá a indicação aqui de um aparelho bom que está num custo acessível aí para vocês, tá? Ah, sim, tá ótimo. Obrigada. Eu vi que mais alguém levantou a mão aí, pode perguntar. Olá, Cerda. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente. Tem uma diferença no aparelho, no caso, ele é universal ou, por exemplo, o carro é automático, aí eu tenho que ter um aparelho só para carro automático, se o carro for manual, eu tenho que ter só um para manual. Como é que funciona? Não, no geral, essa distinção acontece para pesados e motos, tá? Então, geralmente, o aparelho que vai pegar veículos leves, que são carros de passeio, não vai pegar moto e não vai pegar veículos pesados, a não ser umas caminhonetes diesel, né? Das marcas de renome, tá? Mas a questão é que existem alguns aparelhos, como eu disse, que tem, por exemplo, custo elevado de assinatura, porque ele tem uns com assinatura anual, né? Mas aí é que a gente dá essa recomendação no final de um que tem esse suporte universal para veículos de passeio, pega alguns leves, tem um custo acessível, tem atualização gratuita a vida inteira para parte de erros e dados ao vivo, tá? Só as funções mais de reparação daí são reset, são funções para quem trabalha, como eu também reparo com reparo, né? Eu trabalho também nessa área de reparo. Aí esse aparelho para mim, ele não é tão útil a longo prazo porque ele não tem atualização gratuita para a parte de reparo, mas para a parte de diagnóstico, de perícia, de vistoria, é um aparelho perfeito, inclusive vai ser a minha recomendação de ouro aí para quem ficar até o final, vai receber a sugestão desse aparelho aí, tá? Ok, obrigada. Tem mais uma mãozinha aí, né? Pode perguntar, estamos ouvindo.
Sou eu de novo. No caso, para leitura em moto, é o mesmo processo que faz para ver se tem alguma adulteração na moto? É o mesmo processo do carro? Sim, mas só as motos muito mais requintadas tem. E olha, é uma procura tão pequena que eu não fui atrás. Nem comprei aparelho para moto, sabe? É uma busca muito Ah, pequena, sim. assim. A busca maior é veículo de passeio mesmo. Entendi. Então, para moto seria outro aparelho já. Isso, outro aparelho, Ah, tá? sim. Entendi. Tá ótimo. Né, que é isso. Eu vi que tem mais alguém com mãozinha aí, pode perguntar. O Leonardo, tá, Lacerda? Eu Tudo bem, Léo? queria relembrar com você o caso da Captiva, né, que teve bastante adulteração ali em relação a módulos, né, e até mesmo o caso do cinto ali, onde teve aquela alteração, né. Não sei se você recorda, bacana aí, para a gente explicar para o pessoal em relação ao porquê que foi feito aquele sistema ali no cinto de segurança. Sim, ó, ô, pessoal, esse aqui que tá falando é o Leonardo, que trabalha comigo lá na Automecânica Car House aqui, né? Car House Auto Center, e eu e ele trabalhamos nesse caso aí, que ele tá se referindo da S10, que vai ser, inclusive, um dos próximos slides aí, Léo, que eu usei como uma referência, inclusive, para poder, né, montar uma base de dados e falar, tá, esse é o padrão para um veículo que teve uma avaria. Esse é o padrão para um veículo que teve uma avaria reparada. Esse é o padrão para um veículo que teve uma adulteração. Que a gente tem que ter isso daí, né? Mas continue, o que você ia concluir, Léo? Que esse caso da S10, né, essa adulteração que teve em relação ao cinto foi aí mediante uma colisão que esse veículo teve, né? Ah, tá. Um dos módulos desses veículos mais modernos seria o módulo de proteção, né? Em caso de acidente, ele isola todos os cintos do carro, fazendo o travamento imediato, né? E Exato. esse destravamento somente com a substituição da peça, né? Não a reparação dela. Exato. E muitas oficinas acabam fazendo essa adulteração com diodos, né, eletrônicos ali, componentes, para enganar o sistema da central. Porém, a central ainda fica com esse aviso de colisão, né? Esse aviso de Exatamente. colisão, ele não sai, ele fica sempre ali na memória. Então, isso é, de certa forma, fácil de identificar através do scanner, né? E a gente consegue identificar se o veículo teve realmente uma colisão e o módulo entrou em proteção, ou se ele apenas teve ali um pequeno impacto que fez ali com que os cintos travassem, né? E Exatamente. foi o caso dessa S10. Exatamente, mas eu não contava com a sua participação. Essa é uma participação especial aqui, pessoal. Eu não estava previsto essa figura aparecer aqui. Eu estou feliz que você está aqui e você deu agora um apoio bruto aí, porque inclusive isso é bem importante destacar, que é a diferença do reparo para a adulteração. No reparo você teria a troca do componente do tensor do cinto, né? Esse é o reparo a ser executado. Você não deixa o mesmo cinto que estourou ali, né, Léo? Exatamente, porque em um caso aí de uma segunda colisão que possa haver com o veículo, o cinto não vai travar da forma como ele deveria, como é imposta pelo fabricante, né? O cinto ele não vai ter mais a função correta dele ali, que é a segurança, né? A gente percebe isso quando dá uma freada muito brusca e o cinto trava no pescoço da gente, né? Isso é o módulo de segurança do veículo em função, né? Nesse caso que foi feita essa alteração, esse veículo não possui mais esse módulo de segurança. O módulo de segurança fica inativo quando acontece esse sistema, né? E isso, além de ser muito perigoso para os condutores, no momento de venda do carro, aí, se for feito um diagnóstico, você consegue identificar essa colisão e essa falha muito grande aí no sistema de segurança do veículo. Exatamente. Vai ser bem legal que eu vou passar aqui 2 anos de compilação de dados de diagnóstico e, digamos assim, uma maneira didática, recortada ali, mostrando, ó, quando é só avaria, vai aparecer meio assim, quando não arrumou, para o pessoal conseguir ver essa distinção de como o scanner discrimina as os diferentes fenômenos que ele está vendo em cada veículo, né? Eu vi que tem mais alguém com a mão levantada, mais 2 pessoas.
Sou eu de novo, professor Lacerda. Essa leitura de diagnóstico vem em que idioma? Inglês, alemão? O aparelho que eu vou indicar para vocês, ele tem a função em português, algumas coisas às vezes ele exibe em inglês, mas ele tem a aba de tradução, tá? Tem outros aparelhos aí que tem assinatura que você pode registrar ele em português, tá? Mas, no geral, eles têm bastante com português, assim. Obrigada. Nada, que isso. Quem mais que tá aí? O Eric. Muito boa noite, tudo bem com vocês? Opa, Eric, A minha- seja bem-vindo. O Eric é nosso parceiro aí no curso da Força Oficial de Repressão a Carros Falsificados, tá, pessoal? E é um dos peritos que dá curso aí com a gente. Que diga pra gente, Eric. Quando o pessoal, para baixar o KM do carro, porque já se enquadra no 171, né, que é induzir a pessoa a erro, né, que a pessoa vai comprar um carro de 160 mil km por 80, né, como se tivesse 80 mil. Então, ele visa ter uma vantagem comercial em cima da pessoa, né, e ele visa aumentar o valor do veículo que ele está vendendo, né. E daí, para isso, ele vai desligar o ABS, vai desligar vários outros sistemas de segurança. Isso daí, em acidentes, porque daí o cara não vai ter o ABS, né? Não vai ter a estabilidade do carro. Após uma colisão, a gente consegue verificar se não foi criminoso o motivo do acidente, ou por que o carro não freou, por que ele teve menos poder de frenagem. A gente consegue fazer isso? Olha, dependendo do nível de, digamos, malfeitoria que tenha sido executado um reparo ou alguma coisa assim, mas inclusive teve na perícia passada o engenheiro mecânico de acidentes, ele tinha passado o nome de um dispositivo, eu tinha anotado aqui, mas eu não tenho mais, que é um dispositivo que você justamente, nos carros na Europa, tem, mas no Brasil não é essencial ter, não é obrigatório, e é justamente tipo como se fosse uma caixa preta, que é isso que você está perguntando, né, que grava todo esse sorte de dados. Existem alguns veículos que, por exemplo, grava velocidade que o veículo estava, ele trava velocidade de marcação do odômetro, Peugeot, por exemplo, alguns fazem isso, né? Mas isso depende, varia muito de fabricante para fabricante e de país para país que vai imputar uma legislação obrigando, por exemplo, ou não a ter um dispositivo como essa caixa preta, né? No Brasil não é obrigatório. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos continuar, então. Então, aqui na adulteração de quilometragem na EPROM, né, eu trouxe também um caso aqui para vocês, que é o da Frontier, que eu peguei recentemente aí, com indicação de uma empresa de perícia e vistoria. Inclusive o amigo Eric aí, que me indicou para trabalhar com eles, tá? E a gente foi chamado lá porque essa já era uma medida do scanner ali, que foi um dos vestígios que eu encontrei. Não poderia estar marcando 0 na milhagem na leitura do scanner, sendo que ele estava puxando os dados do odômetro do veículo. Ou seja, tinha uma anomalia nesse veículo. Tá? Quem conhece minimamente de carro sabe que ele teria que estar marcando a quilometragem que está marcando no painel ali, igual ali. Marcando 0, então, anomalia. Pois bem, tinham outros vestígios, né, nesse caso. Então, aqui na memória de erros desse veículo, ele tinha comunicação cortada com diversos dos centrais que guardam os dados relativos à quilometragem, transmissão, painel de instrumentos, parte do 4x4, controle de tração, os medidores, tá? Já um sinal para mim de que esse carro, né, tinha algum tipo de adulteração. No painel, se vocês verem, inclusive está como past, que significa passado, em inglês significa que era um erro que foi apagado, que não estava mais ali presente, né? E no painel estava marcando um valor lá dado de quilometragem. Aqui, pessoal, é a tela do Dash Tool. O Dash Tool é um programa de eletrônica avançada, programação de centrais, tá? Que eu estou começando a estudar para entender, porque no Dash Tools, o cara liga a placa do veículo, solda ela ali em um esquema específico, e ele consegue entrar na memória, que são essa programação de números hexadecimais, que a gente chama, que é uma codificação justamente
né, para encriptar os dados do veículo, como a quilometragem, e não facilitar a vida das pessoas adulterarem, tá? Mesmo assim, tem quem entende e consegue fazer com todas as dificuldades que se encontra. Aqui nesse caso, o cara sabia fazer, né? Porque geralmente quem sabe entender quem fez, sabe fazer a esse nível, tá? Então esse é um profissional, ele pediu sigilo aí, para ocultar o nome dele e tudo, né? Mas ele detectou que esse carro tinha 159.846 quilômetros, e Tá, não só isso, tá? pode falar que fui eu que fiz. Oi, Sol. Pode falar que fui eu que fiz, pode falar. Não foi. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Esse vídeo está aqui imbuído na apresentação. É o rapaz aí da eletrônica, tá? O que ele fez? Ele mostra para a gente, daí para o proprietário, quais os lugares, os pontos de solda que alguém teria que fazer soldas nessa placa desse veículo para poder adulterar a quilometragem direto na placa. E ele encontrou exatamente nos pontos onde seria para fazer isso, porque ele tem o manual, ele sabe fazer a programação de qualquer coisa nesse veículo, né? Ele mostra exatamente os pontos de solda na placa. Vou mostrar para vocês aqui. Dado ponto de solda aqui do lado do processador, conforme o manual diz para fazer a operação de script da placa. Provavelmente o manual pede para pegar o positivo. Então ele mostra para os pontos, né? Mostra do positivo e negativo ali da placa. Ele mostra no esquema elétrico ali. Provavelmente aqui, por não ter ponto de solda, usa um jacarezinho. Ele deve ter usado um jacarezinho por não ter ponto de solda ali. Professor, mas espera um pouquinho, deixa eu entender. Esse ponto de solda, ele está pegando, mas ele está acompanhando o vídeo. Esse vídeo que ele está acompanhando é o de fábrica ou é um que ele já vem estudando há um tempo? Não, ele tem o manual de codificação gabarito aí, não é? Tools, tá? Isso daí, assim, eu estou começando a tentar entender, estudar isso para, quem sabe, daqui uns 2 anos eu conseguir entender e replicar alguma coisa desse nível, porque é super avançado, é um conhecimento já em eletrônica, programação veicular, codificação de central, sabe? Então, assim, não dá para ir para esse reino. Eu estou mostrando para vocês, por exemplo, até eu tenho meus consultores aqui, entendeu? Tem gente que sabe mais do que eu, para mostrar, às vezes, num nível mais microscópico, coisas que eu não teria como pegar, mas o cara consegue. Eu vou mostrar de início aqui de volta. Então, ele tem que ficar fotografando toda vez que ele faz uma perícia, ele tem que estar fotografando para ter isso como um registro, para depois ele buscar essa informação num segundo ou num terceiro caso. Mas esse cara, no caso, ele é um adulterador. Tá, entendeu. Tá me entendendo? Ele é provavelmente um adulterador, por isso que ele conhece, tá? Inclusive foi pedido para ele dar uma consultoria, ele não quis, ele quis permanecer oculto, assim, digamos, né? Sim. Pode falar, tô ouvindo. Na verdade, assim, Lacerda, o que acontece é essa adulteração direto soldando na placa, o que acontece? É como se fosse a caixa preta desse módulo, tá? É o chip interno que grava todos esses dados. Ele remove esse chip e coloca um chip EPROM que ele consiga fazer a alteração, né? É como os carros de performance, que é retirada o sistema de injeção eletrônica original e coloca uma injeção programável. Então ele consegue programar da forma que ele achar necessária, sabe? Isso normalmente acontece em alguns casos onde é feita a troca do painel de instrumentos, tá? Onde ele apaga a quilometragem e zera no painel de instrumentos do carro, né? Então, por isso que eles fazem essa solda. Essa solda não é algo assim, um bicho de 7 cabeças, tá? Não. Porém, é algo muito detalhado. Se você tiver ali um erro no momento da soldagem, você danifica a placa completa, você tem que trocar basicamente o sistema inteiro do carro daí. Exatamente. Ou seja, é um serviço técnico. Demonstrando, parece que está assim, a olho nu dá para visualizar que está tendo a solda. Pelo que está mostrando. Dá para perceber que foi, então, adulterado pela solda que está na placa. Para quem conhece, sim, né? Tá. Para quem conhece, sim. Tá? Então, aqui ele mostra esse ponto de solda e mostra aqui um outro ponto de solda também, né?
E daí ele que é justamente os pontos que o esquema do processador aqui mostra, que são os pontos para você ligar e fazer a programação da EEPROM no caso da Frontier, né? Então ele tem ali, não dá para ver direito, mas é algum livro, é uma base de dados que ele usa, né? Que explica ali a placa, que mostra exatamente o esquema elétrico da placa, tá? Então é um trabalho técnico, não é um trabalho feito por qualquer um de qualquer jeito, tá? Nem sempre vai ser fácil pegar esse tipo de adulteração, porque às vezes é alguém que tem um conhecimento além do nosso, né, pessoal? Ou às vezes é que nem nesse no caso do Onix, que a própria assistência técnica da Vale Sul, São José dos Pinhais, me registra no dia 21 de dezembro de 2022 o carro com 58.806 km, e daí, sendo que 2 dias antes ele deu passagem na oficina da assistência técnica com 250.770 km. Como é que eles me fazem uma coisa dessa? A própria concessionária. Daí o carro estourou na mão do proprietário, com ele em viagem, tá? Ele teve que acionar lá a assistência, abriu no celular, quando ele abriu para conferir os negócios da assistência, ele dá de cara com essa tela de 250.770 quilômetros rodados. Que maravilha, né? Pense na alegria do cara, com o carro todo estourado, vazando óleo embaixo. Eu vi que alguém levantou a mão, aí pode falar. Isso, sou eu, Joyce. Oi, Joyce. Encontrando essas informações, fica tipo um histórico salvo, é isso? Exatamente. O scanner ele funciona como se fosse um histórico de várias informações do veículo que você sabendo interpretar, você vai poder dizer, ó, esse veículo aconteceu isso e aquilo, ele estava assim assado. Entendi. E esse histórico não tem como apagar. Ele de algumas coisas, por exemplo, as memórias de erro, elas são apagáveis quando você faz o reparo. Se existe ali, por exemplo, que nem eu vou mostrar alguns casos adiante ali, que nem o Léo aí, o meu parceiro, estava falando, da S10, do tensor do cinto, a gente vai explicar melhor para vocês, fica gravado um erro, e a partir desse erro, a gente faz um recorte, fala, tá, peraí, problema no cinto, vamos abrir aqui o cinto de segurança e ver o que está acontecendo, certo? Abrimos o cinto de segurança ali, a capa protetora dele, e encontramos o tal do dispositivo eletrônico do diodo, tá? Então é assim que a gente faz um recorte com o scanner, ele vai dizer para você, ó, problema no cinto. Aí a gente vai lá com um mecânico competente, abre, procura, acha. Entendi. Nossa, muito, muito legal, muito interessante. É muito legal. O legal é que a gente consegue trabalhar, você não precisa saber tudo do veículo, que nem tá aqui até o parceiro Léo aí, que é mecânico, né? Quem sabe da coisa, você deixa para quem sabe, deixa para o mecânico fazer o trabalho dele, que ele sabe fazer, né? E a gente faz o nosso. Fala, Léo. Sim. Lembrando que assim, pessoal, o que é um scanner hoje? Eu acho que faltou essa aba assim em questão. Hoje um scanner nada mais é que um computador que você consegue se conectar com o carro em tempo real e fazer uma leitura especificamente do carro. O conector OBD2, ele, digamos assim, seria o USB do carro para você comunicar o seu scanner com as centrais do carro, né? Então, através do OBD2, você consegue identificar todo o histórico do carro. O que é apagável, né? Apagável seriam questões de manutenção, né? Até mesmo a questão do cinto de segurança seria algo apagável, né? Desde que fosse substituída a peça por uma peça genuína. O que consiste em genuína seria uma peça original estipulada pelo fabricante. Você consegue apagar esse código de erro. Por que essas partes são apagáveis? Porque é justamente para o mecânico conseguir identificar e substituir as peças que estão fadigadas do veículo, né? Então, se você substitui a peça e não apaga na memória, ele continua ali com um erro, até que você entre com o scanner e faça esse serviço de reset, né? Do contrário, ele fica sempre na memória. Exatamente. Se você não substitui, você deixa ali achando que às vezes até tenta dar uma maquiada. Tem gente que chega até a colocar fita isolante em cima do painel da luz para, né, o proprietário não ver que a luz está acesa. Chega a pintar na frente da luz do painel. Mas do scanner você não vai enganar, né? Então eu vou seguir aqui, pessoal. Nesse Onix, né, a gente tinha alguns vestígios. Então, um dos primeiros vestígios que eu encontrei foi o histórico de calibragem de memória.
que estava destrancado. E tinha ali uma calibragem, número de peça de calibragem histórico, e esse número 2FF6, que é um algarismo hexadecimal, tá? Ele é uma programação, uma atualização. Como falou o Léo ali, quando você vai fazer o remap do carro de performance, lá que você substitui o chip dele para um ganho de desempenho, né? Você tem como fazer esse acesso computadorizado ali pela soldagem da placa e fazer essa alteração de certos valores, como a quilometragem, que é uma programação no valor hexadecimal dentro do chip da memória do veículo, tá? É essa checagem que esse scanner, esse computador, que a gente pega e liga como um USB ali, que nem o Léo explicou muito bem, gostei dessa metáfora, que a gente pega esse tipo de informação, tá? Então ali foi nos dados ao vivo que eu consegui pegar esse vestígio ali. Aqui o caso, gente, do falso positivo que eu falei para vocês, que era uma outra captiva, Léo, que a gente pegou lá na Automecânica V8, né? E eles me chamaram para ver uma situação de compra e venda e o cara queria pagar a luz da injeção para vender e não apagava. Quando eu entrei lá, comecei a mexer e daí achei que o VIN não programado. O VIN é o Vehicle Identification Number, ou chassis, tá? Eles chamam o chassis de VIN em inglês. Então, o chassis não estava programado ou não coincidente com o módulo de controle do motor. Para quem conhece um pouquinho de Captiva, sabe que a Captiva tem ali uma engenharia onde o painel, de certa forma, ele está ligado com o módulo do comando do motor. Então, se eu, de alguma forma, eu trocar, quiser adulterar a Captiva, uma das coisas que eu vou ter que fazer é fazer uma programação ali no módulo do motor. E se eu alterar, vamos supor, um dos jeitos de eu alterar uma Captiva seria eu comprando um módulo de injeção substituído, eu fazer a gravação com o Scanner X-Tool só do painel, ali gravar a quilometragem só no painel e trocar esse módulo de injeção por um módulo com a quilometragem, digamos, que tem igual a que eu gravar no painel. Mas às vezes eu não conseguiria gravar no módulo do comando do motor o mesmo chassi do veículo, tá? Se eu não tivesse um equipamento específico para fazer essa gravação, que é alguma limitação que um adulterador vai encontrar, nem sempre ele vai ter o equipamento para fazer aquilo naquele carro, né? Então ele vai ter que adaptar. E é nessa adaptação que a gente encontra um vestígio de adulteração. Nesse carro também tinha fase 2, ciclo de detonação do airbag com resistência alta, né? Esse foi vendido desse jeito, tá? Mas esse carro não tinha supostamente uma adulteração a princípio, né? Segundo o técnico mexeu lá, apesar de ele ter inclusive aqui uma varia na EPROM, que pode indicar um vestígio de adulteração, né? Mas foi esse veículo que foi encontrado a questão do bloqueador, tá? O proprietário falou, não, esse carro tinha um bloqueador, cara, e eu liguei um dia para testar aqui se funcionava o bloqueador, ele ligado no chicote de injeção, eu mandei bloquear. E desde esse dia, nunca mais apagou essa luz, já levei em tudo que é mecânico, não apagou essa luz, cara. Pois bem, a gente daí encontrou que tinha um chicote de rastreador, ainda que não estava desfeita a fiação dele, tá? Que estava conectado com o fio do chicote da injeção do veículo, e daí ele gravava, né, no módulo do comando do motor, o VIN não programado. A nossa primeira suspeita foi de adulteração, tal, mas depois que a gente executou o reparo e que a luz apagou sem necessidade de scanner, só executando o reparo, removendo a fiação ali do rastreador e conectando certinho, o veículo voltou a funcionar normalmente. Não na parte do módulo do controle da carroceria e do airbag, né, que foram reparos pendentes que o proprietário que comprou teve que executar. Quem que levantou a mão aí pode falar. Lembrando que esse código VIN, que muitas vezes diz não estar identificado, ele acontece em que situações? Quando você substitui o módulo que foi colocado pelo fabricante, né? Exatamente. Cada módulo, ele tem o seu número de identificação, né? Que eles precisam ser complementados ali um pelo outro para formar a rede CAN completa. Quando você troca esse módulo, o veículo, ele continua, mantém o funcionamento da forma correta, qualquer que seja desses módulos, né? Porém, você precisa fazer a gravação do VIN. O que acontece? Eu acho que você vai se recordar de uma BMW que a gente pegou, que tivemos problema no módulo de carroceria, Sim. devido a uma quebra no vidro do passageiro, lembra?
Lembro. O que que acontece? Para explicar para o pessoal entender. Esse veículo tentaram roubar, tá? Então quebraram a janela e, como era em uma BMW, identificou-se que na máquina de vidro estava vazia, identificou ali uma avaria. Isso causou um curto-circuito dentro da placa do módulo de carroceria dela, tá? Comandando ali os 4 vidros, a chave de seta e se eu não me engano, acho que acendedor de cigarro interno, coisas assim. E a única solução foi fazer a substituição desse módulo, né? Então, para fazer da forma correta, aí sim, aí você coloca um módulo novo, original ao fabricante, nunca paralelo, né? E faz a gravação do VIN. Isso também fica armazenado na memória do carro, tá? Porém, com o código VIN programado ali, isso você identifica qualquer forma ali que for diagnosticar através do scanner, vai identificar que é um VIN não autorizado do fabricante, né? Para manutenção, não adulteração veicular, né? Exatamente. E nesse caso, que foi exatamente o que eu fiz aí, né? Quando você faz o reparo, você consegue verificar ali que, né, aquele carro precisa dessa programação adicional para poder identificar. Alguns chamam de emparelhamento, outros chamam de alinhamento. Tem diferentes nomes, cada montadora dá meio que um nome próprio para os procedimentos, as lógicas variam um pouco, né? Então, o jeito certo de aprender a trabalhar com carro é trabalhando com carro, é indo mexer. E vai para a oficina, começa a mexer no seu, sabe? Vendo vídeo no YouTube, porque não tem outro jeito. É muito mistério, é uma coisa muito cheia. Se você não tiver um bom mentor, pessoas mais capacitadas, né, se cerque dessas pessoas capacitadas para poder entender, porque o carro é uma complexidade, ele é um sistema muito especializado. Você mesmo sendo o cara que vai entender de scanner de quilometragem, você não vai entender de módulo, não vai entender tão bem de eletrônica, não vai entender de mecânica. Então se cerca dessas pessoas que entendem, não vai entender bem de vistoria, de estrutura, que nem o Eric aí que está na live também entende, né? Então é isso que tem que acontecer, se cercar desse networking de pessoas mais capacitadas. Ó, eu vou mandar, já que agora escrito, vou pedir aqui para minha assistente mandar a palavra escrita da live aí, da palavra-chave é KM, tá, pessoal? KM. Tá, ela tá mandando escrito aí no chat agora. Vocês vão receber um link depois para poder gerar o certificado, tá? É gerado automaticamente, bota o nome. Opa, pode falar. Eu vou aproveitar, então, que você está mandando a palavra-chave e o Breno já vai mandar junto o link e para eles irem preenchendo. Mas, gente, não precisa ter pressa, pode esperar o Lacerda terminar a apresentação e aí só depois vocês preenchem, a gente vai esperar. Isso. Podem ficar tranquilos, tá bom? Exatamente. Na verdade, eu estava pensando em mandar no grupo o link. Não sei se está todo mundo no grupo. Então, por que a gente não vai mandar no grupo? Porque tem gente no grupo que não participou aqui da palestra. Senão o pessoal pega a palavra, preenche certo lá e recebe certificado sem ter participado da palestra. Então, quando você falou a palavra, me cortou, está cortando, está fragmentando. O que está acontecendo? Está sumindo o áudio. Calma aí, calma. O Lacerda, a pessoa que está acompanhando ele, vai mandar a palavra-chave no chat. Ok. O Breno, o TechBlog, ele vai mandar o link de participação da palestra aqui no chat. Ninguém, por motivo algum, deve mandar esse link no grupo e nem a palavra-chave no grupo. Porém, gente, esperem para preencher. A gente não vai fechar a live, a gente vai esperar o Lacerda terminar a apresentação, depois a gente fica por aqui mais uns 10 minutos esperando vocês preencherem e enviar para a gente. Não precisam ter pressa, não precisam deixar a palestra para ir preencher nada. Tá bom. Tá bom? Fiquem tranquilos. Eu vou mandar, então, pro David aqui, ó, o link do Forms, que é para a galera preencher daí, para depois que acabar, emitir o certificado. Eu acabei de mandar aqui para ele, vai ser gerado 58 certificados com esse link, 50 e poucos, assim, se faltar, eu tenho um outro link para gerar de outra conta, tá, pessoal? Tá bom, Lacerda, quem fica responsável por isso é o TechBlog, tá? Não é o David.
Ah, não é o David. Então eu vou Não. eu vou encaminhar para você, você encaminha para ele daí. Ele tá aí, tá no blog, tá vendo? É porque eu não tenho, eu tô mandando pelo celular, eu não tenho ele aqui na Ele minha acabou de mandar aí, ó, o link, você só manda a palavra-chave. Mas assim, o certificado não é emitido aqui através do meu Forms? Sim. Ah, você quer... Ah, o Breno, tira o seu, ele já fez um Forms. Eu acho que a Eduarda colocou uma palavra-chave, é melhor ela apagar, É o KM? Foi o Lacerda que mandou, tá certinho. tá certo? Tá, é KM a palavra-chave. O Tá, Breno, mas tira o seu Forms, que o Lacerda fez um Forms que ele vai usar direto, tá bom? não dá para apagar, ele falou. Tá, gente. Então, levem em consideração o seguinte. O Forms que o Lacerda vai mandar e a palavra-chave que o Lacerda vai mandar, tá bom? Ignorem as nossas. Tá bom. Certo? Então, pode mandar no bate-papo, tá bom, Lacerda? Tá bom, então, eu vou, já tá preparado aqui, tá no meu e-mail, eu pego o link aqui no final e mando para vocês. Beleza. Esse, pessoal, é outro caso de um falso positivo também. Eu recebi esse cliente tem mais ou menos uns 2 meses, inclusive quem me encaminhou tá aqui para contar a história, eu vou deixar o Eric falar. Eric, conta a história pra gente do Renegade lá que você encaminhou aí para mim para fazer perícia. Você tá aí ainda, Eric? Positivo, só tava tentando achar o botãozinho aqui. A Renegade, você lembra a placa dela? A Renegade, lembra aquela que aquele vendedor lá, que é amigão teu, que encaminhou para você, que tinha uma divergência, ele estava para vender o carro e o cliente levou num mecânico lá e falou que estava além o KM lá. Pior que a placa eu costumo ocupar, cara, porque é um dado privativo. Tá. Mas eu lembro sim, é do o caso nosso do amigo estudo Aldinan. Exatamente. O nosso amigo Aldinan, ele me ligou desesperado no final de tarde, que o cliente estava dizendo que o carro estava adulterado e que queria processar ele e tudo mais. Passei o contato do Jorge. O Jorge foi até o cliente e conseguiu provar lá para o cliente, abriu ali o live data na frente do cliente e mostrou para ele que o carro dele não tinha indício de adulteração e conseguiu minimizar grandemente ali uma dor de cabeça, né, gigante, que o lojista ia ter com o cliente. O cliente estava achando que ele ia ser enganado. O cliente ia perder dinheiro também, porque daí ele ia querer processar o cara e ia perder. Então, nesse caso, o cliente levou o carro para um mecânico dele, o mecânico ele falou, cara, só tem uma questão, teu carro tem 75 mil km, que tá marcando 68. Então, não pode, cara. Levou no mecânico do Valdinan. Mecânico falou, não, 68.448. Aí ficou aquela porra, cara. Um tá falando uma coisa, outro tá falando outra. Vamos chamar um terceiro que consiga... Daí o proprietário do meu lado ali, né? Não, mas eu quero ver esse número do 75, como é que apareceu isso? Eu entrando em cada módulo, ABS, 68.448, até que eu entrei lá no valor do odômetro, que é uma aba específica, aí ele puxou esse comparativo, mostrando o valor do odômetro nas diferentes centrais. O que aconteceu com esse carro? Ele tinha 68 mil conferindo em todas as centrais, provavelmente ele sofreu um reparo no módulo da injeção eletrônica. Esse módulo veio de um carro usado, com os dados relativos à gravação do chip que o outro carro percorreu, certo? E daí ele tinha alguns quilômetros a mais e ele continuou essa contagem da onde ele estava no outro carro, tá? Então, se você não tivesse um scanner tão bom para ver isso, não ia conseguir entender, né? E ia ter uma informação limitada ali. Pode falar quem levantou aí. Professor, então, independente da placa da peça que tu trocar, tu tem que fazer o reset do scanner. Na maioria das vezes, sim. Poucos casos a peça reseta sozinho o erro e ele volta ao normal, né? Mas nos carros mais modernos, hoje em dia, eles pedem para você apagar com o scanner. É inclusive por isso que muito se diz que o Peugeot é uma bomba, porque o Peugeot é um carro que você não faz muitas coisas sem scanner. Você precisa de um scanner para trabalhar com ele.
Quem mais E até, levantou? é até mais seguro, né? Pra poder, tipo assim, se tiver algum problema e tiver uma troca, você já Exatamente. confere. Exatamente. E tem o seguinte, pessoal, o cara não quer um carro que avise para ele que está dando problema, coisa para ele poder ter a segurança, poder arrumar, você está entendendo? A gente tem que ter essa visão. O brasileiro tem uma visão muito, às vezes, limitada de não entender de que o carro seguro ele vai ser mais caro e mais difícil de manter, justamente porque ele te conta os problemas dele. Você não vai ser surpreendido no meio de uma curva com o defeito acontecendo, entendeu? Não tão facilmente. Quem mais levantou É, a mão realmente. aí? Eu. Então, É que você fala oi, do, pode você falar. falou do Peugeot, né? Aí agora eu tô lembrando que meu irmão ele tem um Peugeot e vira e mexe, ele tem que sempre passar o scanner para estar detectando algumas informações do carro. E isso já faz tempo já que ele já vinha tendo um problema no scanner, com o scanner com relação ao Peugeot do carro dele. Tipo assim, ele já falou até uma vez, ele falou assim, meu carro vai ser difícil, toda vez que eu quiser vender ou fazer alguma coisa, eu tenho que ficar escaneando as configurações do carro. Exatamente, exatamente. E você depende de um profissional que tem, às vezes, o equipamento, que nem todo equipamento cobre toda a marca, os equipamentos nacionais são bem limitados, cobram um valor bem alto de assinatura, né? Eu não vou transmitir o vídeo, gente, porque me falaram que estava travando. Então, se vocês quiserem anotar e ver aí, peguem, anotem aí, X2, Toyota Camry, tá? Tira um print e tal, faz alguma coisa híbrido. Joga no grupo, no chat, eu acho melhor. Fechou, fechou. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui e jogar, mas eu vou ter que minimizar minha tela, eu vou ter que sair aqui dela um tempo. Deixa eu sair aqui e eu vou copiar para E vocês. lembrando que assim, pessoal, tem muitos scanners hoje na praça que são aqueles via celular Bluetooth, né? Aqueles scannerzinhos, principalmente aquele azul que tem para vender na internet por 25, 30 reais, aquilo ali você consegue sim fazer uma leitura, mas assim, leitura básica de sistema de manutenção. E quando você tenta utilizar a função de resetar a memória, ele apaga momentaneamente, tá? Lembrando que ele é um scanner apenas para leitura, não para manutenção nem corretiva, nem preventiva. Então, tem que ser realmente um scanner profissional, tá? De uso realmente profissional, porque muita gente compra esse scanner na internet e diz assim, mas eu passei o scanner lá e não apagou a luz. E aí, o que que acontece? Isso, de certa forma, acaba atrapalhando o reparador, porque quando você chega numa oficina para fazer a manutenção, que o reparador precisa do histórico do veículo, esse histórico acaba não existindo, né? E você não consegue identificar quais são os defeitos do carro. Isso falando principalmente no quesito ali Peugeot, Citroën, alguns modelos da Renault mais antigos, né? Que esses scannerzinhos de internet ali, eles mais atrapalham do que ajudam, né? Exatamente. Tem uns scanners muito porcaria hoje em dia, e inclusive a recomendação agora vai ser já daqui a pouco. Eu vou passar aqui já no final, só vou mandar aqui no chat de volta a indicação do vídeo para vocês verem, tá? Estou escrevendo aqui. Daí eu vou terminar aqui. A gente está concluindo, pessoal. Eu vou indicar o scanner lá para vocês, que é o scanner que eu uso, tá? Que é um scanner de confiança. Para vocês, quem quiser adquirir aí, pode até estar importando da China ele com um custo menor do que você comprar ele aqui, né? No AliExpress é um lugar bacana para comprar, é de confiança. Eu já faço compra lá há bastante tempo, então eu recomendo comprar pelo AliExpress, né? Quem precisar de uma dica ou outra aí, eu posso dar, né? Então, não tem por que não comprar, sabe? É uma coisa que, inclusive, assim, os carros vão cada vez mais depender disso, tá? Mandei ali, ó. X2 Toyota Camry Hybrid 2019 Mileage Adjustment by X2, tá, gente? Então, eu vou voltar aqui para apresentação. Daí, daqui a pouco, eu já mando o link para vocês. Não estou conseguindo compartilhar aqui. Fechou, foi. Vou ocultar aqui, vamos voltar só para eu concluir.
Então, aqui daí tem meu Instagram, Ágil Perícias, Perito Lacerda. Quem quiser, me segue aí, pessoal. A gente manter contato e o nosso canal no YouTube, Ágil Diagnóstico, tá? Tem esse vídeo aí que eu não vou passar porque tá travando, tá? Eu vou falar também dos bloqueadores de quilometragem, só alertar vocês. Ele é tipo um diodo, tá? Que tá aí na internet. Não tem como detectar bloqueador de quilometragem. A não ser que você pegue ele instalado no veículo, não tem como detectar, porque ele funciona justamente como um diodo para o painel, para enganar a comunicação da quilometragem. Ele interrompe essa comunicação e faz o carro continuar funcionando, o painel continua funcionando. Você veja que a gente inventa uma coisa, eles inventam outra, né? É complicado. Eu vi que alguém abriu o áudio aí, se quiser falar. Oi, Lacerda, boa noite a todos. Boa noite. Não corre risco desses, o pessoal, você estava comentando agora há pouco, do OBD, esses baratinhos aí de 20, 30 reais. Corre algum risco de algum equipamento desse gerar algum, vamos lá, alguma anomalia, algum vírus, não sei, que possa prejudicar o funcionamento da central? Não, mas se você acabar fazendo nos scanners mais avançados alguns procedimentos ali, que você pode de alguma forma gerar alguma avaria, principalmente se o carro já tiver uma avaria, né? Existem certos procedimentos que você vai ter que fazer só com o carro arrumado, só com o carro desligado. Então, os melhores scanners que têm as melhores funções, inclusive eles têm um passo a passo guiado, né? Para você fazer a reparação ali, assim. Algumas coisas você vai ter que meio descobrir o caminho, saber, né? Mas as coisas mais complexas, mais arriscadas, ele tem um guia para você fazer do jeito certo. Sim, entendi. O intuito da pergunta é porque, assim, você compra um pendrive, dependendo, aí vai conectando no seu computador, dependendo, você está enchendo o seu computador de vírus. E aí nós temos no carro uma central, né, que é um computador, e vai utilizar, aí, digamos, um OBD, um equipamento desse de 30 reais que você compra aí no AliExpress ou qualquer outro lugar. Essa era a dúvida, entendeu? Se ele pode, sei lá, de repente trazer algum vírus, alguma coisa que possa prejudicar o funcionamento dessa central. Não, você vai passar raiva, cara, porque você vai jogar um dinheiro fora. Eu comprei essa porcaria aí, o Blue Elm 327, e não funciona. Não fiz funcionar em nenhum carro até hoje, essa desgraça. É jogar dinheiro no lixo, isso aí. Entendi. Mais alguém? Mais Na alguma verdade, pergunta? ele é bem limitado, né? Oi? Até por isso que ele não é tão, digamos assim, riscuoso para o veículo, porque ele é bem limitado, né? Ele tem Exatamente. funções corretas para você fazer a leitura padrão, como a limitação dele ali não permite que ele acesse determinados pontos da central do carro. Então, por isso que ele não oferece risco. Exatamente. Mas é uma porcaria, não recomendo gastar dinheiro com isso. Esse é um dos que eu indico, gente, que eu uso, que é o MK906 Pro. Eu tenho uma outra versão, esse aqui já é um dos melhores, tem o MK906 BT, né? Mas esse equipamento, ele já está, eu vou dizer para vocês, um pouco atrasado, assim, ele dá um ano de update, a atualização dele é cara, ele não acessa alguns veículos da Fiat 2020 em diante. Esse específico aqui, o Maxi com MK906 Pro acessa, que é o FCA Auto Alpha, que eles chamam, né? E ele tem essa função do VAG Guided Functions, porque é bem chato acessar as funções da Volkswagen nos dados ao vivo, porque eles têm um acesso por canais, assim, então você tem que ficar entrando na internet para constar qual é o canal que tem informação de quilômetro. É um pé no saco, né? Então, nesse MK906 Pro, ele já tem essa função VAG Guided, que ajuda você ali, né, com uma interface já que eles montaram para fazer o que a Volkswagen não fez, tá? E agora, o queridinho do momento, gente, é o tal King Bowling 2 S6, tá? Esse equipamento, gente, ele tem atualização gratuita a vida inteira na parte de diagnóstico de erros e live data, tá? É um equipamento top aí para pegar essa informação de vistoria. Não é um equipamento bom para oficina, tá? Para reparo, porque ele vai limitar ali as funções de reset, as funções mais avançadas, e ele vai cobrar por montadora, por função, assim, então vai ficar caro, né? Seria mais para alguém se, tipo,
vistoria e perícia mesmo. Mas para vistoria e perícia, esse equipamento é imbatível, não tem um melhor, ele pega todos os carros chinês. Hoje mesmo fui lá na V8, que é uma mecânica aí que é conhecida aí de gente aqui que está na live, inclusive, me chamaram porque não conseguiam pegar um Cherry Face lá. Eu me bati com todos os outros aparelhos, mas esse daí pegou. E pega os Fiat atual, pega Chrysler, Jeep, pega todos, né? Então é um equipamento muito bom, vocês vão encontrar aí por coisa de R$1.300 do AliExpress. Ele vai ser tributado em 60%, né? Provavelmente pela Receita Federal, aí, então dos 1.200 vocês vão pagar 60% a mais em imposto. Então vai sair uns R$2.000 ali, comprando do AliExpress, né? Mas é um equipamento que por R$2.000 não vai ter decepção, vocês vão ficar muito felizes. Como eu comecei o negócio de diagnóstico, eu não podia errar. O meu primeiro que eu comprei foi o Autel MK906BT, eu passei 3 meses pesquisando, porque eu não entendia também. E era bem mais caro naquela época, eu paguei algo em torno de R$10.000, né? Cada ano que passa vai ficando mais barato, vai ficando mais acessível, com mais função. Então esse é o equipamento, pessoal. TUL S6 King Bowling, tá? Palavra-chave eu já mandei aí, é KM. Vou convidar vocês agora para o nosso curso, tá? Da Force F aí, que aqui eu não atualizei o banner, dia 25 e 26 de novembro, em Campo Largo, de R$1.000 por R$750 à vista, tá, gente? Suporte, grupo do WhatsApp, certificado, apostila, brindes, e mais um compilado de informações técnicas aqui de vistoria, de padrões, adulteração. A gente vai dar um conteúdo bem bom, além da prática com carros reais, né? Eric, confirma pra gente, você sabe onde é que vai ser o curso? Se tiver aí ainda. Alô? Tô aqui sim. O curso, ele vai ser dado na delegacia de Campo Largo, lá onde ficam os carros apreendidos pela polícia. Lá tem vários carros com vidro lixado, com etiquetas implantadas, chassi implantado, com já veículos com queixa de furto e roubo, né? Então são vários veículos ali que são adulterados, porque eu explicar como o pessoal faz o polimento no vidro, a implantação de uma etiqueta, ou como eles adulteram o motor, isso é uma coisa. Agora, você vê na prática ali, na delegacia, o carro já preso, né? Para você ver o padrão do como o pessoal faz essa adulteração, e isso daí é muito importante, inclusive para quem trabalha com perícia judicial, para ter essa segurança, né? Para conseguir fazer essas perícias, né? Para conseguir emitir esses laudos. Então, vai ser dado modelo de laudo, vai ser indicado sistemas de consulta, tá? Você vai montar o teu laudo ali na hora, você vai fazer o teu laudo, tanto na parte física ali do veículo, depois você vai para o computador e vai redigir o seu laudo ali, né? Preencher as informações do veículo. É isso aí. Então, eu acabei de mandar aqui no chat o link para a emissão do certificado, tá, pessoal? Eu vou esperar aqui mais um tempo, porque eu não sei quantos participantes a gente tá aqui, 71, né? Eu vou, então, esperar, assim, os primeiros colocarem aí, os primeiros 50, quando finalizar ali, quem chegar no último, me avisa aí quando não tiver mais indo, que daí eu vou mandar para vocês outro link aqui, tá? Aí agora, se vocês quiserem continuar tirando dúvidas, a gente conversa